Caralho! Caralho, não acredito que eu fiz isso! Eu acabo de me dar conta de que eu deixei o meu ventilador ligado durante toda a gravação deste vídeo. Então ele provavelmente vai estar cheio de ruído o tempo inteiro. Eu do fundo do coração vou pedir a vocês muita paciência para continuar assistindo, porque o debate de hoje ele é muito importante. Então vamos lá. Nesses nossos tempos de militância e de muita polêmica na internet, se tem um debate que costuma gerar muita treta, é aquele debate sobre local de fala, que envolve aquela coisa de quem pode ou quem não pode falar sobre certo assunto, sobre certa opressão ou sobre certa estratégia de militância. E essa parada costuma gerar muita treta mesmo, porque essa questão geralmente vem à tona quando tem uma pessoa chamando a atenção de outra por estar desrespeitando o local de fala, geralmente dando pitaco em alguma violência ou opressão que ela não sofre. E as pessoas costumam ficar ofendidas em relação a isso. Parece que elas estão sendo atacadas. E aí elas quase sempre respondem com aquele monte de frases que a gente já tá acostumado a ouvir. Ah, mas então branco não pode falar sobre racismo? Ah, mas por que homem não pode falar sobre machismo? Só porque eu sou uma pessoa cis eu não posso falar de transfobia? E aí eu acho que tem duas coisas que são muito complicadas aí na base desse discurso. A primeira coisa engraçada em relação a isso é que essa frase quase sempre vem de pessoas que possuem algum tipo de privilégio e que, portanto, são pessoas que não estão acostumadas a passar por formas de silenciamento. Eu, por exemplo, nunca vi uma pessoa trans ficando ofendida porque alguém disse pra ela que ela não estava respeitando o local de fala. Se parar pra pensar bem, acho que eu nunca vi uma pessoa trans desrespeitando o lugar de fala de ninguém. Aí essa coisa muda muito de figura, por exemplo, quando a gente chega num homem branco cisgênero. Essas pessoas estão acostumadas a viver numa sociedade em que tudo foi feito pra elas. Uma sociedade em que elas podem falar sobre tudo, em que elas quase sempre vão ser ouvidas, uma sociedade em que a opinião delas quase sempre importa. Aí você tá lá de boas, falando sobre tudo, sendo ouvido o tempo todo, e de repente você chega numa treta de internet e tem uma pessoa dizendo pra você ficar quietinho porque a sua opinião não interessa. Deve dar um pequeno incômodo, né? Você deve ficar meio desconfortável com aquela situação. Como assim eu não posso falar sobre racismo? É só porque eu sou branco? E aí você já fica esperando a pessoa começar a falar sobre racismo reverso. Como assim vocês gays não se importam com a minha opinião de hétero? Vocês não estão lutando pros héteros aceitarem vocês? Vocês deveriam ouvir o que eu tenho pra dizer. A minha opinião importa muito. E aí as pessoas às vezes esquecem que a gente tem coisa mais urgente pra resolver, como por exemplo fazer as pessoas LGBT aceitarem a si mesmas primeiro. Aí o resto vem com esse processo de empoderamento. Mas esse é um outro debate que a gente pode discutir depois. O que é mais importante da gente perceber aí é que talvez as pessoas tenham dificuldade de ficar caladas porque elas têm dificuldade de reconhecer e de abrir mão do privilégio que elas têm. A segunda questão que tem muito a ver com esse discurso é o fato de que a gente vive numa sociedade racionalista. Como assim, Murilo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na nossa cultura, a gente está muito acostumado a achar que o melhor caminho para a gente entender as coisas é o caminho da racionalidade, o caminho do pensamento, da elaboração mental. A gente tende a achar que a gente só entende as coisas quando a gente pensa muito sobre elas. Então as pessoas se sentem no direito de falar sobre certos assuntos porque elas se sentem pessoas inteligentes, que pensaram muito sobre aquilo, que às vezes ouviram depoimento de várias pessoas e que foram capazes de refletir criticamente e entender aquela questão. Então, se elas são inteligentes, elas pensaram e elas entenderam, elas se sentem as pessoas mais capazes do mundo para falar sobre aquilo. E aí parece que ser branco, ser hétero, ser cisgênero não faz nenhuma diferença nisso. Mas faz toda a diferença. A questão que a gente precisa entender é que a empatia e a reflexão e o pensamento até teórico ajudam muito e podem ser muito importantes pra gente entender alguma coisa. Mas isso não significa que esse é o melhor caminho ou que é o único caminho pra entender as coisas. No meio desse nosso racionalismo todo, a gente tem muita dificuldade de perceber que existem vários outros caminhos que são importantíssimos pra gente entender a nossa realidade e as coisas que a gente vive. Um desses caminhos, que é um caminho fundamental, é o caminho da vivência. Existem coisas na nossa realidade que a gente só vai entender a partir das vivências que a gente tem. E também existem certas coisas que você nunca vai entender se você não passar por algumas vivências. Por mais que você reflita sobre certos assuntos, existem coisas que você nunca vai entender se você nunca passou pela experiência de ser seguido pelo segurança do shopping.
ou pela experiência de ser abordado com truculência por um policial por causa da sua cor de pele. Por mais que você ame os seus amigos gays e escute tudo o que eles têm pra te falar, existem coisas que você não vai entender, porque você nunca passou pela experiência de ter medo de andar de mãos dadas com seu companheiro na rua, ou porque você nunca passou pela experiência de ter que controlar o seu jeito de andar numa rua escura pra não chamar atenção por ser afeminado e correr o risco de ser espancado a qualquer hora. Se você nunca passou pela experiência de ter medo de ser estuprada na rua, ou pela experiência de viver sem representatividade na televisão, ou pela experiência de imporem pra você um padrão de beleza, ou pela experiência de ser constantemente preterido nos seus relacionamentos por não se encaixar nesse padrão de beleza, se você não sofreu com alguma dessas experiências por causa de uma condição de minoria, realmente existem coisas que você não vai entender. E se você não entende certas coisas, talvez seja melhor você ter um pouquinho de calma antes de falar sobre elas. Mas apesar de tudo isso, o que eu acho mais importante aí nem é tanto discutir quais pessoas podem ou não podem falar sobre esse ou aquele assunto. Porque existem assuntos que eu realmente quero que entre na pauta da conversa das pessoas. Eu quero que as pessoas falem sobre racismo. Eu quero que as pessoas falem sobre homofobia. Eu quero que as pessoas falem sobre opressões, sobre violências, pra entender que essas violências existem e pra que a gente possa encontrar formas de acabar com tudo isso. Eu não quero que as pessoas parem de falar. Eu quero que as pessoas brancas falem sobre racismo. Eu quero que as pessoas cis-hétero falem sobre homofobia. Mas como disse um amigo outro dia, eu quero que elas falem junto comigo. Eu não quero que elas falem por mim. Inclusive porque tem uma coisa que me incomoda muito, que é o fato de que pessoas pretas estão falando sobre racismo dia após dia e ninguém dá a mínima. Mas no dia que vem uma pessoa branca um pouquinho desconstruída falar sobre racismo na televisão, todo mundo passa a considerar ela um símbolo de luta, sem entender que aí a gente está reproduzindo a mesma lógica. A pessoa branca sendo ouvida, as pessoas negras sendo silenciadas, até quando o assunto é racismo. A mesma coisa acontece no debate sobre homofobia. Existem coisas que gays estão falando todos os dias e as pessoas acham que é chatice. No dia que vem uma pessoa hétero bacaninha na televisão, a gente vai e joga todos os confetes em cima dela. E eu poderia gravar mais 3 vídeos dando exemplos de como isso acontece. Ao dizer isso, eu estou recusando a ajuda de pessoas aliadas? Não, e eu já gravei um vídeo aqui sobre isso. O que eu estou dizendo com tudo isso, no fim das contas, é que todo debate sobre lugar de fala precisa vir acompanhado de um debate sobre lugar de escuta. A gente precisa parar de questionar se a gente tem ou não tem direito de falar, e precisa começar a refletir um pouco mais sobre os momentos em que é bom a gente parar um pouquinho e escutar a experiência da outra pessoa. Porque essa é uma experiência fundamental. Sem isso a gente não tem empatia. Então, para encerrar esse vídeo, um pequeno tutorial pra gente aprender a lidar com a parada do lugar de fala. Todas as vezes em que você estiver em alguma situação que envolva algum tipo de privilégio ou algum discurso violento e preconceituoso, você vai se fazer a seguinte pergunta: nesse contexto e nessa situação aqui, eu estou em uma posição em que eu devo falar ou eu estou em uma posição em que eu devo escutar? Eu estou num local de fala ou eu estou num local de escuta? Vamos a exemplos práticos. Você, homem cisgênero, está na mesa de bar com os amigos e eles estão fazendo um monte de piada misógina reduzindo mulher a buceta. Esse é um bom momento para você falar sobre machismo. Você, menino gay, tá lá na rodinha com os amigos e de repente algum deles solta aquela piada de que nasceu de cesariana pra não passar perto de uma vagina. Essa é uma boa hora pra você contribuir com o feminismo. Você, primo hétero, que está lá na ceia de Natal, ouvindo seu tio fascista falar barbaridades sobre o seu primo gay, que está no canto acuado sem conseguir se defender. Esse é um bom momento para você falar sobre homofobia. Você, pessoa branca, que escuta o seu amigo dizendo que o que ele tá precisando é de um negão da piroca bem grande para resolver os problemas dele. Esse é um excelente momento para você contribuir com o debate sobre racismo e sobre a objetificação das pessoas negras. Mas aí você, pessoa branca, viu um amigo negro compartilhando um post falando daquela piada que ele achou racista. Mas você não viu nada demais na piada. E aí, como é que fica? Bom, essa não é uma boa hora para você chegar para aquela pessoa e dizer que ela não tem o direito de se sentir ofendido com aquilo, porque foi só uma piada e não foi nada demais. Esse é um excelente momento para você sair do lugar de fala e ocupar o lugar de escuta. Quando uma pessoa trans estiver falando de transfobia, é o momento da gente parar e escutar. Quando mulheres estiverem discutindo as melhores estratégias para lutar contra o machismo, talvez a gente tenha aquela sugestão que a gente acha que vai ser muito boa, mas é o momento da gente dar uma segurada e ocupar o nosso lugar de escuta. Se houver espaço pra gente contribuir, beleza, mas quem determina o caminho é quem tá no centro daquela vivência. Resumindo,
pensa sempre com carinho. Qual é o meu lugar aqui? Lugar de falar ou lugar de escutar? Reflete bastante sobre isso e leva isso pra sua vida, porque desse jeito todo mundo cresce. Pode acreditar em mim. Ah, uma coisa importantíssima sobre esse vídeo. Existem pessoas que fazem parte de minorias que não vão concordar com o que eu digo nesse vídeo. Eu disse que as nossas vivências são importantes para a maneira como a gente entende o mundo. E as nossas vivências são diferentes. E a gente vai ter certas diferenças na forma de pensar as nossas estratégias de luta. Eu estou dizendo isso para fazer um pedido muito importante. Amanhã ou depois você pode chegar numa discussão em que você vai encontrar uma pessoa negra ou gay que pensa diferente de mim. E aí em algum momento pode passar pela sua cabeça pegar esse vídeo e colar na discussão dizendo: aqui tem um negro e gay que pensa diferente de você. O meu pedido é pra você não fazer isso. Até porque se passar pela sua cabeça fazer isso, é porque você não entendeu nada desse vídeo. E eu vou pedir pra você ver tudo de novo. Ainda que hajam diferenças entre o meu pensamento e o pensamento dessa outra pessoa, a escuta das nossas experiências sempre vai fazer a gente aprender um monte de coisas importantes. Tanto no meu caso, quanto no caso dessa outra pessoa. O meu pedido, em síntese, é que você não tente usar a minha voz pra silenciar a voz e a vivência de uma outra pessoa. Porque isso é uma coisa que não é legal. É sempre bom a gente ter um pouquinho de bom senso e de respeito nesses casos. Tá bom? De resto, aqueles pedidos de sempre. Se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo que é super importante, comenta aí, me segue nas redes sociais e não esquece de espalhar pros amigos para esse debate poder circular. Também queria aproveitar e mandar um beijo enorme pro Rafa, que me emprestou a câmera, que vai permitir que o canal continue rolando aí por um tempo, até que eu consiga fazer o projeto de financiamento para comprar uma câmera nova. Todo mundo mande beijos e boas energias para ele, por favor. Por hoje é isso, semana que vem tem mais. Um beijo enorme em todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá, tchau, tchau.